azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, a tua palavra que é a verdade. Obrigado porque o Senhor não nos deixou só, não nos deixou abandonados, mas o Senhor, como Pai zeloso, nos deixou o caminho a seguir, nos deixou as orientações. E nesse momento, Senhor, nós clamamos por uma mente cativa à tua palavra. Toda distração sendo eliminada em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Para que possamos crescer, avançar e estarmos preparados, Senhor, para a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E aí, eu acho que se eu não falasse nada e só lesse o texto, nós já sairíamos daqui cientes daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Mas Deus é tão bom, tão cuidadoso, que Ele esmiuça, Ele detalha, Ele não nos deixa enganados em momento algum. E eu fui tratada por esta palavra. E enquanto eu estava lendo, o Senhor trouxe, não é? Aquilo que a gente sempre fala aqui, as revelações que o Espírito Santo Ele traz para nós. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que iria, mas deixaria um conosco, um que era igual, para que não estivéssemos só, para que fosse nosso ajudador, nosso companheiro, nosso professor, nosso consolador. E quando nós nos debruçamos sobre a palavra, o Espírito Santo, Ele sempre nos mostra coisas que às vezes só os olhos não veem. Uma leitura rápida, talvez faça com que a gente veja um texto que a gente já leu inúmeras vezes. E aí eu não sei se aconteceu com vocês dessa forma em algum momento. E ao meditar sobre aquilo que o Senhor Ele colocou no nosso coração, me veio esse entendimento em relação à prudência com que nós precisamos tratar as coisas do reino, certo? Nós precisamos ter a consciência de que o reino não é só um lugar. Porque no natural, né, na nossa linguagem, se a gente for colocar lá no dicionário, se a gente for pensar dessa forma, é só um lugar. Né? A gente pode pensar, né, hoje em dia não é mais tão comum a monarquia, mas aí a gente tem o Reino Unido, não é? E está lá, quem não lembra da princesa Di, né? E a gente remete a reis, rainhas, príncipes. Mas o reino dos céus, ele é muito mais amplo, ele é muito maior. Ele não é apenas um lugar, ele é uma forma de ser e de estar no mundo. E nós precisamos aprender a viver o reino. O reino precisa ser algo que é natural para nós. Não é só uma regra, não é só uma instrução, mas é algo que nós vivenciamos constantemente. Passa a ser quem nós somos. E aí, quando nós lemos, né, o texto ele nos remete a um outro momento da palavra em que o Senhor ele começa. Semana passada o pastor trouxe um estudo, e aí a gente vai ver durante esse mês
várias passagens da Bíblia que vão nos levar a esse entendimento do reino. E uma dessas passagens é muito conhecida de todo mundo, independente da religião, independente da idade, independente da cidade, que vai estar lá no capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho. O capítulo 6 de Mateus, no versículo 10, que diz assim, Mateus 6 e 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo, ele se encontra dentro da oração que o Senhor Jesus ele nos ensinou. E aí ali, enquanto o Senhor Jesus ensinava as pessoas a orarem, né, ele diz, venha o teu reino. Por quê? A gente aprendeu que o reino veio, nos alcançou através de Jesus, através da sua morte na cruz, quando o véu é rasgado e nós tivemos acesso. E aí na oração Jesus diz, venha o teu reino. Mas aí ele diz assim, faça-se a tua vontade. E às vezes a gente não consegue fazer essa ligação. A gente precisa entender que eu vivo o reino se eu estou vivendo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente ora, inclusive, perguntando a Deus qual é a vontade dele. Meu Deus, o que é que o Senhor quer? Não é? Quem é do Ministério Proclamai, teve uma aula maravilhosa, né? Aliás, nós temos muitas aulas maravilhosas, glória a Deus por isso. Mas numa dessas aulas a gente aprendeu que vai haver um momento em que nós vamos pedir a Deus para saber a sua vontade. Mas, amados, a vontade do Senhor para as nossas vidas está descrito na palavra. E aí lá em Romanos 12, 2, vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí, faça-se a sua vontade, ou seja, eu preciso estar alinhado com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito e com aquilo que é agradável. Se isso não está acontecendo na minha e na sua vida, é porque não estamos vivendo no reino. O reino não está sendo expresso através da minha vida. Aleluia. E aí o versículo ele diz mais: assim na terra como no céu. Por quê? Tem que ser dessa forma. Nós aprendemos que o reino passou a ser manifesto em nós a partir da morte de Jesus, a partir do rasgar do véu, do livre acesso ao Deus que é todo poderoso. A partir do momento que temos a participação real, vamos dizer dessa forma. A palavra vai dizer que antes de Jesus, não é? Tanto que a própria história vai tratar o mundo como antes de Cristo e depois de Cristo. Será uma coincidência? Não, não é uma coincidência. O mundo não é mais o mesmo. A partir de Jesus, nós podemos entrar confiadamente no reino. Nós passamos a ser parte do reino e passamos a viver o reino. Aleluia! E aí, para nós podermos viver realmente o reino, nós precisamos estar atentos. Atentos às direções que o Senhor nos deixou. Atento às direções que o Espírito Santo nos dá. A palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, nós precisamos estar atentos às direções. Porque senão eu me desvio. Eu desvio do caminho, eu desvio da vontade e eu mudo de reino. E aí talvez eu abandone o reino e volte para o império. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor.
E aí, você já parou para pensar sobre isso? Porque às vezes as pessoas acham o seguinte: reino, rei, príncipe, rainha, império, imperador, imperatriz, e parece ser tudo a mesma coisa. Não é. O reino é algo constituído, herdado, passado. Império é aquilo que as pessoas tomavam. E se você for para a história, eu acho que se eu não tivesse sido psicóloga, eu tinha feito história. Eu gosto. Porque tem tudo a ver com o que a palavra traz. É a simples maneira que o mundo encontra de mostrar que a palavra é real. E eu sou apaixonada por isso. Aleluia. E os imperadores, eles invadiam, eles matavam, eles torturavam, eles destruíam para tomar posse. Mas o nosso Pai não é assim. Ele não invadiu, ele construiu. Ele não tomou, ele transformou. De onde não existia nada, e a gente vê isso no Gênesis, nada. A palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Mas do nada se fez tudo. Aleluia. E nós passamos a ser em Cristo herdeiros desse todo. Aleluia. E a parábola, ela nos ensina exatamente sobre a prudência. Nós precisamos estar prudentes, estar preparados, estar atentos ao reino. Tudo no reino funciona perfeitamente. A gente tem vivido um mundo de caos. Um caos. Eu não sei se vocês já viram. Quem tem criança em casa, é possível que já tenha visto. Uma série nova que saiu na Netflix, que tem um vírus. E aí, por conta desse vírus, começam a acontecer algumas coisas estranhas. E os seres humanos passam a nascer com partes de animais. Tá vendo? Quem tem criança possivelmente já viu sobre essa questão. E aí isso traz o caos. Algumas crianças não veem. E o que é que nós estamos vivendo? Um verdadeiro caos. Não é assim? Agora, com esse novo normal que as pessoas, né, falam, a gente vai se adequando, se adaptando e tentando conviver. Mas, há uns meses atrás, isso estava terrível. Você não sabia em quem confiar. Você ia comprar uma coisa, você já pensava assim: e se isso aqui estiver contaminado? Às vezes você esquecia e passava a mão no nariz. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Coçar os olhos, então, de jeito nenhum. Um caos. As pessoas presas, sem poder sair, sem poder se locomover, tendo o direito podado, o caos. E aí, diante do que a gente entende de reino, o reino é organizado. Tudo no reino tem o seu devido lugar, tem a sua hora, tanto que a palavra diz que há um tempo determinado para tudo, para todas as coisas. E aí, eu listei 3 pontos para nós meditarmos nessa tarde sobre o caminho do reino, o caminho da prudência. E aí, o primeiro ponto é para que nós entendamos que precisamos cuidar do todo. O todo. E aí, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 23. Eu amo esse versículo. Eu acho que eu enfio ele em toda a ministração que eu faço. Acho incrível porque eu amo essa palavra. E aí diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados
íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, primeiro ponto. O texto ele diz que o Deus de paz vos santifique. E é exatamente isso. Nós somos santificados em Cristo. Foi através do sangue de Jesus que nós fomos limpos, remidos de todo o pecado. Mas a continuação do texto diz que precisamos conservar íntegros o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ou seja, não adianta cuidar de pedaços. Deus ele nos constituiu trino, mas formando um. Então não dá para cuidar de partes. Eu não posso pensar assim, já aceitei Jesus, já meu espírito está salvo, e aí tem umas pessoas que começaram a usar a frase, salvo uma vez, salvo para sempre. Só que não é isso que a palavra diz. A palavra que acabamos de ler diz que nós precisamos permanecer, continuar. Como Romanos vai dizer, não nos amoldar, mas sermos renovados. A Bíblia diz que quem for santo, se santifique mais. Então não existe essa palavra de que aceitei Jesus, estou salvo e agora pronto. E a minha carne e o meu corpo, quer dizer que eu posso deixar o meu corpo pecar, fazer o que ele quiser, porque o meu espírito está salvo? Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que é um todo. Nós precisamos nos manter irrepreensíveis. E o que é isso? É não dar margem à repreensão. E aí vocês acham o quê? Quando a gente chegar lá no dia do céu, aí Deus vai dizer assim, e aí? Aí você vai dizer, não, Jesus, tudo certo, viu? Olha, a carne pecou, mas é problema dela. Meu espírito está aqui, firme e forte. Não é assim, queridos. A palavra é muito clara, é um todo, é um conjunto de coisas. E aí a parábola, ela fala sobre isso. Sabe por quê? Porque as 10 eram virgens, noivas, preparadas para o noivo. Mas as 10 não cuidaram do todo. Nós vemos no versículo 3, o texto diz, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas estavam com lâmpadas, elas estavam esperando o noivo, elas estavam com lâmpadas, e mais, as lâmpadas tinham azeite. Aí a gente aceita Jesus, vem para o culto, vê que bênção, glória a Deus por isso. Mas e o dia a dia? E a nossa vida? E como é no nosso trabalho? E como é quando eu estou com a minha família? É um todo. E aí a gente vai ver, dentro da parábola, o que é que acontece se eu não cuido do todo. Porque todas as lamparinas tinham azeite. Porém, as nécias, ou a gente pode dizer as loucas, ou as despreparadas, elas não levaram reserva. E sabe por que as prudentes levaram reserva? Porque elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. O noivo viria, mas elas não sabiam quando. Da mesma forma, nós estamos aqui, aguardando o noivo. Eu sei que ele vem, ele prometeu, mas nós não sabemos. Então, nós precisamos estar preparados no todo. Porque já pensou, eu costumo sempre falar isso, né? Eu era criança pequena, minha mãe já era antiga, para não chamar a bichinha de velha, já era antiga, e ela já conhecia gente que já tinha morrido dizendo que Jesus ia voltar.
E eu sei que você, com certeza, conhece alguém dessa mesma forma. Eu agora já estou quase antiga. Ainda não, quase antiga. E aí hoje eu já digo para o meu filho, que é uma criança, que Jesus vai voltar. Eu não sei se Jesus vai voltar antes que eu fique antiga e que eu vá embora, lá para junto dele. Eu não sei. A palavra diz que só o Pai sabe qual o dia e a hora. Mas eu tenho a certeza que ele vem. E por ter a certeza que ele vem, eu preciso estar esperando ele hoje. Independente de. Aleluia. Mas tem um segundo ponto, que a gente leu lá em Mateus 6, que diz, assim na terra como no céu. Então, nós não podemos mais viver pensando assim, quando eu chegar no céu, quando Jesus voltar, não. Nós precisamos viver aqui como se já estivéssemos lá. Nós precisamos viver aqui como os anjos vivem no céu, louvando, adorando, rendendo graças, uma vida de santidade, uma vida onde não há falta, porque quem nos preenche, quem nos completa, quem nos sustenta está em nós. Aleluia! Ele não está distante. No reino espiritual não existe distância. E o próprio Deus habita em nós. Então nós precisamos viver como se já estivéssemos lá. Jesus, ele abriu mão da sua glória e ele desce para a terra. E aí Jesus viveu a vida do reino na terra. O padrão do reino você encontra em Cristo. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos imitar a Cristo, porque isso é viver o reino. E aí, que padrão é esse, né? O padrão que Cristo viveu, o padrão que ele seguiu. Primeira coisa, Cristo viveu um padrão de legalidade. A legalidade do céu. Eu gosto muito quando a nossa pastora ela fala que o reino espiritual é igual ao direito. Não é de qualquer jeito. Você não chega em qualquer lugar e diz assim, quero ir falar com o juiz. Não é assim. Um advogado, ele vai montar uma petição, você vai dar uma procuração, e aí ele leva e solicita uma audiência. Então tem os caminhos. O reino dos céus vive dentro da legalidade. O Senhor Jesus, poderoso Deus, para vir ao mundo, ele veio pelo caminho legal, para nos mostrar que o reino vive dentro da legalidade. A gente vê um monte de ficção científica. Jesus não podia ter aparecido na porta de Maria? Não podia. E o anjo ter dito simplesmente assim, cria Maria. Podia. Mas essa é a maneira legal de se nascer? É a maneira natural? Não. A Bíblia já nos remetia a isso lá em Gênesis. O homem nascido de mulher. Porque é assim que até hoje o homem nasce. O ser humano vem ao mundo. E Jesus não podia dar brecha. O reino espiritual não podia ser contestado. Jesus foi ao inferno? Foi. Por quê? Por causa da legalidade. E aí ele morreu carregando o nosso pecado, a nossa culpa. E aí ele vai para onde? Para o inferno. Mas não foi achado nele pecado algum. E aí o inferno não pôde contê-lo, porque não havia pecado nele. E legalmente falando, alguém que não cometeu um crime não pode ficar preso. Glória a Deus. E a morte precisou soltá-lo. Aleluia.
Você tem entendimento do que é viver a legalidade do reino? É seguir o padrão de Cristo. E é esse padrão vai nos ensinar em tudo. No amor ao próximo, no respeito, no cuidado, na perseverança, na não desistência. Você pode comprar 10 cartão da loteria. Se não tiver os números certinhos, tu não ganha. A lei está lá dizendo que é assim. Pior, tu pode comprar o cartão, acertar os 6 números. Se tu achou que não ia ganhar e jogar o bilhete fora, tu não ganha também. Não adianta dizer que foi, que fez. Não adianta. E aí você não pode querer viver o reino do céu se você não segue o padrão de Cristo. Você está vivendo uma ilusão. Você está fingindo para si mesmo. Você está enganando a si. Por quê? Porque o padrão do céu, ele é real. E ele vai aparecer. Como? Nos resultados. A gente vê na palavra várias histórias das pessoas que seguiram o padrão direcionado pelo Espírito Santo. E o resultado é impossível ser diferente daquilo que a Bíblia nos garante. Mesmo quando tudo parece impossível. Tá lá, vamos pegar a história de Daniel. Daniel seguiu o padrão do reino. Não se contaminou. Mas aí é lançado dentro da cova dos leões, injustamente. Mas no padrão do céu, no padrão do reino, se você vive em legalidade, a bênção te alcança. Aleluia. E aquilo que parecia impossível, que o rei que amava Daniel e chega lá, já prestes a chorar a morte de Daniel, encontra os leões passeando lá, e Daniel só esperando alguém tirar ele de lá, porque ele vivia a legalidade do reino. Aleluia. Nós precisamos entender que não pode ser feito desvios naquilo que rege o reino dos céus. Não somos nós que determinamos aquilo que é regimento interno do céu. Esse é o regimento, né? A gente vive falando em regimento, né? Dentro da comunidade terapêutica, dentro das instituições. Aquilo que rege, o regimento que dita o que acontece aqui, dentro da comunidade Proclamai. Na indústria onde você trabalha, vai ter um regimento interno. Esse é o regimento do céu. E não tem como viver o reino. Não tem como viver as bênçãos destinadas para os herdeiros, se o regimento não for seguido. Aleluia. E aí, por fim, né? Para entender essa questão da legalidade, para você entender por que é necessário a gente viver aqui na terra como se vive no céu, vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 17. João 17, o versículo 15 e o 16. Que é a oração que o Senhor Jesus fez pelos discípulos, pelos homens. E diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é a transcrição para você que talvez ainda não entendeu que nós não somos regidos pela estrutura do mundo. Eu disse no início que o reino ele não é só um lugar. É quem nós somos. E quando a gente para pensar nisso, eu uso sempre o exemplo da como é que chama? Lá na Conda Boa Vista, dos Estados Unidos.
Ninguém lembra. A embaixada americana. É porque eu não sei onde ficam as outras embaixadas aqui em Pernambuco, não. Só conheço a americana. Fica lá na Conde da Boa Vista, ali na Transversal. E aí, na embaixada, o lugar é Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. O lugar. Não é assim? É o lugar. Você passa na frente e anda na calçada da embaixada americana. Mas se você passa o portão, você não está mais no Brasil. E o que rege aquele espaço ali não são as leis brasileiras. Não. Não é o dinheiro brasileiro, não é o real. Não. Tudo o que acontece naquele ambiente e com a vida das pessoas que ali estão, são regidas pelos Estados Unidos. Só que a gente parece que não consegue colocar isso na nossa cabecinha. E a gente insiste em sofrer por causa do mundo. A gente insiste em dizer, mas aqui, quando eu estiver no céu, não vai ter mais choro. É para não ter mais choro aqui. É para a gente saber que a alegria do Senhor está em nós. E não ter mais uma vida de lamentação, não. É viver o reino que habita em nós. É viver o reino que nos rege, que nos permeia como um todo. E não estar sofrendo por causa do mundo. A nossa pequenez humana, muitas vezes nos impede de acessar o reino. Eu gosto muito de dizer que a fé é o braço que alcança. Porque a palavra diz que tudo já foi preparado. Tudo, o Senhor ele já preparou tudo, Ele conquistou tudo para nós, tudo. Mas a gente só acessa com a fé. E muitas vezes, porque nós nos limitamos a quem somos, enquanto corpo, enquanto carne, nós não conseguimos viver o reino. Nós não conseguimos alcançar as bênçãos presos, por acharmos que somos do mundo. Aleluia. Mas deixa eu te dizer a boa notícia do dia. Se nada do que eu falei adiantou, a última tem que resolver o nosso problema. Aleluia. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, mas Ele vem. Aleluia. Você lê o texto todinho. E ele diz, você não sabe, mas Ele vem. O noivo vem. E aí, justamente porque nós não sabemos o dia e a hora, tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Não devemos procrastinar. E o que é procrastinar? Deixar para depois. Depois eu faço. Amanhã eu resolvo. A gente escuta muitas pessoas dizer assim, eu sou muito novo para ser crente. Ser crente não pode nada, ser crente é chato. Não, quando eu tiver mais velho, já curti o mundo, você não sabe o dia e a hora. E não vai adiantar depois. Ou às vezes a gente insiste em cuidar só de uma parte. Vou aceitar Jesus. Mas a gente não renova a mente. E a gente vai procrastinando. A palavra diz que a renovação da mente vem pela palavra. A fé vem pela palavra. Nós conhecemos Jesus pela palavra. Mas às vezes eu digo assim, eita, eu vou começar a ler a Bíblia. Se quiser, pegue junto com a gente, que a gente faz a leitura diária, certo? Acompanhe as redes sociais, ou se não estiver acompanhando, procure alguém da igreja aqui, peça que a gente manda para você, não perca a oportunidade. Mas às vezes a gente diz assim, não, segunda-feira eu vou começar a ler, fazer um devocional. Mas aí toda segunda, é igual dieta, toda segunda se começa. E aí vai se procrastinando. E aí se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, a minha mente continua fechada. E eu não consigo ver esse reino, eu não consigo entender como é viver nesse reino. E eu continuo vivendo uma vida medíocre. Infelizmente, tem muito cristão vivendo mediocremente.
Infelizmente, porque só aceitou Jesus, mas ainda não renovou sua mente. Ainda não vive no reino, continua um pé no reino e um pé no mundo. Porque antigamente, né? Antigamente era pé na igreja, pé no mundo. Mas o pior é que agora tem gente na igreja, mas está com um pé no mundo, na igreja, e um pé no reino. Ou seja, não vive aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor não chamou você só pela salvação. Isso é o mais importante, glória a Deus por isso. Mas Ele quer mais para você. O nosso Pai quer muito mais, vida abundante, alegria completa, saúde divina. Mas Ele quer mais para você. Ele não morreu em vão. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele conquistou na cruz a nossa alegria completa, a nossa salvação, a nossa redenção. Ele nos substituiu para que nós pudéssemos viver o reino. Aleluia! E aí, às vezes, além de procrastinar, a gente quer contar com a sorte. Não, mas sei lá, olha, eu vou ficar aí acompanhando, tem os sinais, né? Tem Israel, para eu ficar de olho. Quando estiver bem perto, eu me alinho. Não conto com a sorte, querido. Talvez você esteja tão desapercebido que você ainda nem ouviu os sinais, nem viu os sinais e ainda não percebeu que está muito próximo. Pode ser a qualquer momento. Aleluia. E aí, uma coisa que é fundamental, e a parábola ela traz isso de uma forma muito interessante. Salvação é individual. Quando eu era criança, eu nasci no Evangelho. E aí eu vi minha mãe viver o Evangelho. E aí quando minha mãe dizia assim, olhe, você vai orar. Aí eu dizia assim, quando Jesus voltar e a senhora subir, eu agarro na sua perna. E eu subo com a senhora. Na minha inocência de criança. Mas eu aprendi, amados, que salvação é individual. Tinham 10 virgens, 10 lamparinas. 5 se apagaram, mas ficaram 5 acesas. Humanamente falando, a gente quer dar um jeitinho. O que é que a gente faz? Vai de dupla. Igual prova de escola. Não é assim? Vamos de dupla, uma lamparina para... Não é possível que não dê para clarear o caminho para o noivo. Humanamente falando, daria, não daria? A gente dá um jeitinho. Mas a salvação é individual. Você precisa guiar o seu próprio caminho. Não é seu pai, não é seu filho, não é seu irmão, não é seu pastor. Seu pastor, glória a Deus pelos nossos pastores, eles vão nos guiar. Mas é você que tem que acender a sua lamparina. Então não adianta. Ah, eu vou para a igreja porque minha mãe vai. Ah, aí fico lá. Eu não estou vivendo o reino. Ah, eu vou porque meu marido vai, eu tenho que ir, né? Se eu não for, ele fica de cara feia para mim, eu vou. Não, queridos. Ele vai e você fica, viu? Quando o noivo voltar. É individual. E isso fica muito claro na parábola. Nenhuma das noivas prudentes disse assim, não, vamos comigo. Não, vão tentar. E elas foram tentar a sorte, né? Se a sorte tivesse funcionado, elas tinham conseguido comprar e voltar a tempo, não tinha? Não era uma sorte? Podia ter, sei lá, a carruagem do noivo, furou o pneu, né? Os anjos que vinham descendo, deu uma dor na cãibra na asa, sei lá. Mas não, o reino é um reino de ordem, aleluia, e não adianta querer dar jeitinho nas coisas do céu. E aí deixa eu te dizer, queira ser conhecido de Deus, porque talvez, né, você
ache que vir para a igreja está resolvendo. Mas as 10 noivas estavam lá esperando o noivo. E aí a gente subentende que assim, o casamento já estava organizado, né? O noivo ia lá buscar as 10 noivas. Mas quando elas se atrasam e vão chamar, ele diz: não vos conheço. E aí deixa eu perguntar a você, se você não tiver uma vida de intimidade, como é que Deus vai dizer que te conhece? Se você não costuma orar, se você não costuma buscar, se você realmente não vive o reino, não tem por que o Senhor dizer que te conhece. Você abre a porta da sua casa para estranhos, você pode até atender, pode até dar um auxílio, mas a gente não deixa entrar na nossa casa quem a gente não conhece. E aí, justamente por conta disso, queira ser conhecido de Deus, queira ter intimidade com o teu Pai, para que você tenha acesso. E aí, como é que a gente se torna conhecido de Deus? Criando intimidade. E como é que a gente cria intimidade e a gente desenvolve essa intimidade? E como é que as pessoas passam a ver Deus em mim? O meu pai morreu há 4 anos. E aí, algumas pessoas da família hoje, quando encontram comigo e com meu filho, costumam dizer assim: meu Deus, é a cara do teu pai. Meu Deus, até a cabeça é igual. Eita, ele fala igualzinho ao avô. Por quê? O DNA. O nosso DNA é celeste. E quem tem o DNA do reino, quem tem o DNA do céu, vai agir como Deus. O Jesus. É Ele mesmo. O Cristo. Aí talvez você diga: como é que eu posso ser Deus? Pode. Agir como Deus? Pode. Ame como Ele. Fale a verdade como Ele. Haja. Eu gosto muito daquela frase: em seus passos, o que faria Jesus? Gente, isso dá um nó na cabeça da gente. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei mal. Fiquei mal, porque tu quer fazer eu pensar: meu Deus, acho que Jesus não ia fazer isso que eu estou fazendo, não. Você começa a se questionar, realmente. E se você quer viver o reino, você tem que viver como Cristo viveu. Você tem que agir como Ele vive. E você tem que ser a noiva prudente que Ele espera. Você não precisa saber o dia, não precisa saber a hora. Você só precisa obedecer ao padrão e seguir. E aí tem João 14. Eu gostaria de chamar o louvor. João 14, a partir do versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aleluia! Você não precisa saber o dia, você não precisa saber a hora, mas você sabe qual é o caminho. O caminho é Cristo. É viver o padrão do céu, é viver o reino dos céus aqui na terra. E se você tiver essa consciência, amados, nada nesse mundo vai te prender. Nenhum embaraço vai te impedir de viver o bem que o Senhor deixou para nós aqui e, por fim, a vida eterna nos céus.
Ele vem, amados. Ele é o noivo e você, nós precisamos ser a noiva prudente que aguarda o reino dos céus. Aleluia.